liberdade divina e democracia. Aqueles que negam a liberdade aos outros não a merecem para si mesmo. Frase de Abraham Lincoln, estadista, advogado e presidente norte-americano. Do ponto de vista teológico, Deus nos fez livres em todos os aspectos. Isso significa que Ele, em sua sabedoria e soberania, não nos criou como máquinas para sermos controlados. Ele pôs em nós a ideia do livre-arbítrio para não vê-lo como um criador tirano, privando-nos de pensar, decidir e agir. Assim sendo, Ele permitiu que fizéssemos nossas escolhas dentro do que chamamos de cosmovisão. E é nesse sentido que temos o direito sagrado de pensar, olhar, falar o que desejamos, seja por escrito ou por uso da voz. Mas ao longo de décadas, temos visto que o direito à liberdade de expressão tem sido oprimido, reprimido por aqueles que acham terem o poder supremo para silenciar o direito do contraditório, que incomoda boa parte da aristocracia que se vê ameaçada pela liberdade de expressão que Deus nos dotou. Assim, os amantes da escravidão perseguem todas as formas de liberdade política e religiosa e democrática. Não podemos, como cristãos, crermos na liberdade espiritual e social concedida por Deus na sua soberania e deixar que a esquerda patológica roube de nós o direito da expressão equilibrada, como se fosse ela a expressão, a loucura dos que decidiram andar pela senda da direita e do direito constitucional e religioso. A liberdade de expressão é um direito fundamental, porque está previsto na Constituição como uma garantia básica para a dignidade humana individual e para o funcionamento da estrutura democrática do Estado. No que diz respeito à parcela destinada à dignidade humana, significa que a liberdade de expressão é um requisito indispensável para que cada um possa se expressar sem censura e se manifestar em seus pontos de vista. Isso vale para os mais variados assuntos, desde que esses ou essas opiniões não afetem outros direitos. Já em relação ao âmbito da estrutura democrática do Estado, quer dizer que a liberdade de expressão assegura a pluralidade de posicionamento de diferentes vertentes políticas e ideológicas dentro dos limites da Constituição. Ou seja, na prática, estamos falando de uma condição necessária para o exercício da cidadania e para o crescimento de uma nação mais democrática e para a consolidação de uma sociedade mais livre. O problema da liberdade de expressão é que, ao usá-la, atraímos inimigos e até prisões e a própria morte, pois a democracia, de certa forma, é uma parente distante da verdade. Verdade é que a liberdade de expressão tem seus limites. Já a verdade, do ponto de vista teológico, tem o objetivo de confrontar os erros que ferem os ensinamentos bíblicos. A verdade divina liberta de todos os tipos de julgo. Já a liberdade de expressão liberta, pois ela faz parte da democracia, mas não liberta como a liberdade divina. E nem todos gostam da mesma. A verdade é odiada, porém ela nunca será detida, mesmo nos lugares onde não seja aceita. Todos que lutam pela democracia e pela verdade divina sofrem terrivelmente, mas a grande diferença entre as duas é: a democracia é do povo para o povo, enquanto a liberdade divina é absoluta e de cima. A democracia também luta pela igualdade, fraternidade e liberdade entre os povos. Já a verdade divina é a batalha contínua entre o bem e o mal, que atua entre o espiritual e o terrenal. As democracias sempre morrem e nascem e morrem. Já a verdade divina jamais morrerá. Os que proclamam a verdade divina serão coroados onde ela nasceu, no céu. Mas os que proclamam a democracia continuarão suas lutas para defendê-las dos inimigos que acreditam que a democracia é um perigo para os seus tronos e suas ideologias
política onde apenas os corruptos podem reinar, sem uns incômodos da liberdade de expressão e divina. Se ateus, gnósticos ou não, acreditam na verdade divina, isso não impede que nós, como cristãos, proclamemos a verdade divina, mesmo sabendo que o conceito de liberdade de expressão é muito forte, vasta, e devemos continuar a defendê-la, mesmo não sendo um democrata, disse o ex-premier britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Aspas, lutemos na terra, no mar e nos ares. Se desejamos que a democracia como liberdade de expressão subsistam em dias de polarização politicamente correto, não podemos deixar que nossas vozes sejam silenciadas pelos defensores da esquerda e suas ideologias. Enquanto ainda estamos no plano terrenal, lutemos pela democracia, liberdade de expressão e, acima de tudo, pela verdade exposta pelo cristianismo. Se entendermos o que é liberdade divina e democracia, jamais a bandeira da opressão ofuscará a luz e o brilho do cristianismo e o seu poder. Continue crendo na soberania divina e na democracia, mesmo que nos custe a vida. É melhor capitularmos como cristão do que acreditar no comunismo, antideus, antifamília tradicional. Use o seu voto em prol da democracia, pois só assim você não sofrerá com a amordaça dos regimes de excreção. Pense nisso. Até a próxima.